Olá, noivinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo. Ele é um vídeo sobre a minha cerimônia pra contar um pouquinho pra vocês como ela foi feita, que ela foi feita um pouquinho diferente do tradicional. Várias noivas já vieram perguntar pra gente como que a gente fez na cerimônia, da onde surgiu a ideia de fazer ela diferente, e eu vou explicar um pouquinho então pra vocês aqui nesse vídeo. Então se você quiser saber como foi feita a minha cerimônia, é só continuar assistindo o vídeo. Então, noivinhas, a minha cerimônia, ela foi um pouquinho diferente pelo seguinte fato. Todo mundo que já foi no casamento sabe que normalmente, assim, nas cerimônias, costuma ter um mestre de cerimônia. Esse mestre de cerimônia, ele fica encarregado pra realmente dar as boas-vindas, anunciar a entrada dos padrinhos, dos pajens, daminhas. Se tiver também os amigos do noivo e as amigas da noiva, é ele quem vai estar anunciando. Então todas as entradas ficam sendo anunciadas por esse mestre de cerimônia. Às vezes é uma mulher, às vezes é um homem, às vezes é uma dupla, vai muito dos noivos e da escolha deles. O que acontece no meu casamento é que a gente queria alguma coisa diferente. A gente não tem nada contra os casamentos que são feitos assim, hein? Inclusive 90% dos casamentos são feitos assim. É uma forma tradicional mesmo de estar fazendo o casamento. Mas eu e o Fábio, a gente começou a conversar e a gente queria inventar alguma coisa diferente. Então, o Fábio, ele conversou comigo e deu a ideia da gente fazer uma história. Eu fiquei assim meio com o pé pra trás no começo, porque o Fábio, ele é desses de inventar várias coisas diferentes, de dar várias sugestões diferentes, mas eu ficava com um pouco de medo de talvez não dar muito certo, de o pessoal não gostar, então eu fiquei com o pezinho atrás. Mas como eu queria realmente uma coisa diferente, a gente foi amadurecendo a ideia e conversando, e eu gostei bastante, assim, e deixa eu explicar pra vocês melhor como aconteceu. A gente queria uma história pro nosso casamento. Eu sempre digo que a nossa história, ela foi um pouco baseada em um conto, a história de príncipe e princesa. Então, nessa história, a gente se referia como a noiva sendo a princesa e o noivo sendo o príncipe. E aí, quando eu digo história, é uma história mesmo. Ela tinha uma narrativa de começo, meio e fim de história. Então, o nosso mestre de cerimônia, que foi um amigo, então a gente escolheu ele para estar contando essa história. Então, assim, ó, na nossa história, cada convidado, padrinhos, pajens, daminhas, amigas, amigos, todos eles eram personagens dessa história. Então, conforme eles fossem citados na história, eles teriam a entrada. Então, é uma coisa assim, ela foi ensaiada antes, isso é muito importante para quem quer aderir essa opção, precisa passar antes e precisa ensaiar com os convidados antes, porque todo mundo tem que estar bem atento ao momento que ele tem que entrar, né? Então eu vou contar aqui, eu vou narrar pra vocês mais ou menos uns pedaços da história, e pra quem quiser ver a história completa, eu vou deixar no blog e vai estar aqui no link de descrição o link do post. Então acessem lá pra vocês estarem entendendo melhor. Então vamos lá, eu vou narrar um pouco da história aqui pra vocês e vou explicando um pouquinho de como funcionava no momento. Então a história começava assim, ó. Vou contar-lhes uma história, mas não é qualquer história. Essa tem os típicos personagens, como o cavalheiro, os sábios, a princesa. Nessa história, porém, você não irá encontrar vilões, bruxas e nem ogros, porque para fazer parte dela é obrigatório ser gente boa. Temos que dizer que nessa história também não terão fadas, pois fadas não existem, e essa história é baseada somente em verdades. Resumindo, é uma história de amor verdadeiro. Então a gente dava essa introdução e eu vou deixar aqui pra vocês linkado também, gente, o vídeo do meu casamento. Porque o vídeo do meu casamento, o clipe do nosso casamento, ele foi feito com base nessa história também. Lá no próprio vídeo vocês vão conseguir ouvir um pouco da narração que aconteceu no dia, tá? Então se vocês quiserem ter uma visão melhor, é bom assistir lá. Voltando. Hoje eu vou contar a história de amor de um cavalheiro e sua princesa, mas isso não quer dizer que sejam só esses os personagens. Por sinal, olha quem vem vindo ali. Aí esse momento era que o noivo e os pais entravam. Então, quando diz, por sinal, olha quem vem vindo ali, o noivo já sabia que ele tinha que entrar com os pais. Continuando. Este é o cavaleiro de quem eu estava falando. Hoje, nós podemos chamá-lo também de noivo. Junto com ele estão seus dois principais mestres, aqueles que sempre lhe diziam por quais bosques ele não podia andar e que desde antes do seu nascimento já sonhavam para ele uma vida feliz.
Aí aqui, gente, na minha história eu deixava... acessem a história, gente, porque senão vocês não vão conseguir ter noção direitinho de como funcionava. E vejam o vídeo do casamento também, porque vai abrir a mente de vocês porque eu tô explicando. Às vezes falar é muito confuso. Então, assim, ó, ali na escrita, como vocês vão ver aqui embaixo, na escrita da história, eu sempre deixava entre parênteses quem estava entrando e os tempos de entrada. Então, pra pessoa que vai narrar, isso é muito importante, porque ela tem que saber em quem que ela tem que ficar de olho que vai entrar, e ela tem que saber que ali naquele momento ela tem que ficar um pouco em silêncio para dar o tempo da pessoa entrar. Então isso é muito importante que contenha na história mesmo, no texto. Então aqui o noivo entrou, e agora começa assim, ó. Conforme o noivo foi crescendo, ele aprendeu que sozinho ele não conseguiria vencer as grandes batalhas e precisava ter ao seu lado pessoas que desejassem seu bem. Estes que estão chegando são esse tipo de pessoa. Quer ver o porquê? Essa é a Camila, irmã de sangue do Fábio. Já o Maricel foi escolhido pela Camila para fazer parte da família e também já é considerado um irmão. Tempo de entrada. Esses outros dois são a Thaíse e o Marcelo. Ela também é irmã de sangue e com ela está seu companheiro de vida, que veio para a família trazer ainda mais alegria. Tempo de entrada também. Aí depois desses dois casais do Fábio, na verdade o Fábio tinha mais um casal de padrinhos que não puderam comparecer, então eles não apareceram na história no final, né? Aí depois desses padrinhos começa assim, ó. Como toda boa história, não poderíamos deixar de citar os fiéis escudeiros que estão sempre presentes nas pequenas e grandes alegrias do dia a dia. Em nosso castelo costumamos chamar eles de amigos. Aí vem eles, David, William, Paulo e Derli. Mas agora vamos falar um pouco da princesa. Desde os tempos de castelo, ela já costumava se atrasar, então preferiu que apresentássemos seus amigos primeiro. Então assim, a gente introduz que eles vão falar de mim, só que a gente faz uma brincadeirinha ali, um trocadilho sobre eu ser atrasada, então vamos apresentar os amigos primeiro. Porque, obviamente, né, tem que apresentar a minha família primeiro pra eu ser a última a entrar. Então começa assim, ó. Esse casal que está entrando é a princesa mais velha do castelo, a Amanda. Ela sempre foi muito querida no castelo e é muito amada pela princesa Bruna. Esse que a acompanha é o seu príncipe. A Bruna também gosta muito do Alisson, pois ele veio para trazer alegria para a família e principalmente para sua irmã. Aí tem um tempinho de entrada. Esse outro casal é a Vanessa e o Yuri. A Vanessa é a princesa do meio. Ela adorava aprontar no castelo quando era menor. Hoje, ela costuma ser mais quietinha, mas está sempre pronta para oferecer ajuda quando a princesa precisa, assim como o Yuri. O último casal é a Josi e o Júnior. A princesa sempre teve um carinho especial por eles, pois são do tipo de amigo que trazem diversão e palavras de auxílio quando necessário. Agora a princesa mandou avisar que irão entrar as meninas mais bonitas da festa. Essas que estão entrando são a Francine, a Stephanie, a Camila, a Jennifer e a Eduarda. Essas 5 tiveram papéis muito importantes na vida da Bruna e não poderiam ficar de fora do seu grande dia. Bom, agora que todos já foram apresentados, nós iremos chamar a dupla mais querida desse casamento, a Isa e o João. A Isa e o João são nossos sobrinhos, então era o pajem e a daminha, né? Eles entraram juntos. Aí, depois que eles entravam, era anunciada a minha entrada assim, ó. Esse é um momento tão esperado, aonde eu vou, enfim, chamar a princesa dessa história. Ela me pediu para avisar que está muito feliz com a presença de todos vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no começo. Essa história, pra quem não sabe ainda, eu contratei banda pro meu casamento, né? Inclusive, se você quiser acessar aqui em cima, vai ter um vídeo onde eu falo todas as músicas que eu usei no casamento. Mas só pra deixar vocês mais a par também, nessa história, eu usei a música Story of My Life, que o próprio significado da frase, né, já diz que é a história da minha vida, só que a versão que eu peguei é do The Piano Guys. Aí, conforme toda a história, conforme o mestre de cerimônia ia contando a história, essa música era tocada de fundo. Então, assim, depois dessa história, que entravam todas as pessoas, os padrinhos e tal, realmente, aí começava a cerimônia, onde tinha o pastor, que regia toda a cerimônia, aí tinha a entrada das alianças, troca de alianças, os votos. E aí, no final, quando encerrava tudo e era para encerrar a cerimônia, voltava o mestre de cerimônia para encerrar a história. E ele falava assim, ó: assim como toda história de amor verdadeiro, essa certamente terá um final feliz. E é por isso que convidamos você para festejar conosco. Então, ele encerrava a história e já puxava um gancho para conduzir as pessoas à festa. Então, gente, a nossa história foi basicamente isso, tá?
A gente fez realmente uma coisa assim que a gente achou que ficasse simples, mas diferente. Eu posso dizer assim, com certeza pra vocês que eu acertei muito em fazer dessa forma diferente. Várias pessoas no próprio dia e depois também vieram falar pra gente o quanto elas gostaram. Então acho que foi uma opção assim que a gente achou que ficou bem legal. Eu espero que você goste. Se você estiver pensando em fazer, pode deixar aqui nos comentários pra mim que você vai fazer, eu vou gostar de saber, vou ficar bem feliz. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o meu casamento, música ou qualquer coisa sobre cerimônia, vocês me perguntem, tá, gente? Não deixa de mandar um recadinho pra perguntar e pra dizer o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia e até a próxima dica.